Oi, gente! Semana passada não deu tempo de postar o Plena Vida, então pra justificar essa falha, hoje o Plena Vida não é duplo, mas é triplo. E o vídeo de hoje é muito especial porque temos a participação de uma pessoa muito bacana e a gente já estava planejando esse vídeo e finalmente deu certo de gravar. Nós convidamos para participar desse vídeo junto com a gente o Felipe Pardo. Para quem não conhece, ele é um youtuber e ele tem um canal cristão que é muito legal, a gente sempre acompanha os vídeos, ele também sempre acompanha nossos vídeos, então a gente combinou de gravar esse vídeo juntos, trazer algo diferente pra vocês. Então o Felipe, ele mora lá em São Paulo, a gente mora aqui no Paraná, então pra gente poder gravar, a gente resolveu fazer uma junção de vídeos, então ele gravou lá, nos enviou e nós vamos juntar o vídeo e ficou muito legal, então assista esse vídeo até o final. Como vocês já viram pelo título do vídeo, o tema de hoje é sobre a importância de manter um relacionamento com Deus. Nós recebemos várias perguntas sobre esse assunto, o que vocês fazem pra manter relacionamento com Deus, o que vocês fazem pra ter essa intimidade com Deus. Então por isso a gente resolveu gravar esse vídeo e compartilhar com vocês um pouco sobre o assunto. Uma coisa que você precisa ter na sua cabeça é que é impossível você viver Deus e ter uma vida com Ele se você não tiver um relacionamento e uma intimidade todos os dias. Muitas pessoas acham que Deus é algo que está muito longe de nós. Quando você faz a sua oração, você imagina que você está falando com Deus lá no céu, sendo que Ele está aqui, Ele está ao nosso redor todo o tempo, Ele está conosco todo o tempo, como uma pessoa normal, só que a gente não consegue enxergar. Então, justamente por esse pensamento, para as pessoas terem uma visão de Deus como um ser muito distante, que está lá no alto, que é difícil ter acesso, as pessoas acabam deixando de lado esse relacionamento, e isso é uma grande falha, porque Deus, ele não é algo, mas ele é alguém. E antes de qualquer coisa, ele é um pai muito amoroso, ele é um super amigo, e ele quer ter um relacionamento com você, assim como ele tem com nós. E uma coisa que eu acho engraçado, até essa semana eu estava conversando com o meu noivo sobre isso, é que pra você orar e pra você falar com Deus, você não tem trabalho nenhum, não te cobram pra você fazer isso, e muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer esse ato que é tão simples no nosso dia a dia. A gente pode falar com Ele a qualquer momento, não precisa marcar um horário na agenda de Deus pra você conversar com Ele. Então é uma falha assim muito sem justificativa, eu diria. Quando a gente fala em relacionamento com Deus, a gente fala em realmente viver Deus no dia a dia. Uma coisa que a gente sempre tem muito costume de fazer é orar, em momentos inoportunos. Às vezes, quando eu estou tomando banho, eu tenho o costume de orar muito quando eu tomo banho. Então, sempre que eu tô lá tomando meu banho, eu sempre estou orando, às vezes eu choro no banho, enfim. Eu gosto muito de orar em, vários momentos do meu dia. Às vezes eu tô lavando a louça e eu tô orando, às vezes eu tô fazendo qualquer coisa, me arrumando pra sair, eu tô orando, cantando. Então, isso é relacionamento, é você viver Deus no seu dia a dia, na sua rotina. Não é você só ir pra igreja nos domingos, sentar lá na cadeira, orar, ler a Bíblia e cantar uma música, e isso é relacionamento com Deus. Eu sinto me informar, mas isso não é. Isso é religiosidade, isso é só algo que você faz regradamente, mas não significa que seja um relacionamento. Então, você ter um relacionamento com Deus é de fato você ter Deus como alguém presente e real na sua vida. Assim como você conversa com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, você conversar e ter um relacionamento com Deus também. Um relacionamento não diz respeito só à oração, mas você pode ter um relacionamento com Ele de várias formas. Ouvindo uma música, lendo a Bíblia, lendo um livro que você saiba que vai te levar pra perto dele, lendo coisas na internet bacana. Às vezes a gente perde tanto tempo na internet fazendo coisas nada a ver, às vezes a gente podia estar lendo um artigo, lendo qualquer coisa que nos leve pra perto de Deus. Uma coisa que eu sempre falo pra Ruana, que a gente sempre conversa, é que às vezes eu não tenho nada pra falar ou não tenho nada pra fazer, mas eu só fico olhando pro céu. Eu fico olhando e pensando assim em Deus, sentindo Deus. Às vezes você só pensar nele, lembrar dele e sentir algo bom dentro de você, isso já é manter um relacionamento. Às vezes não precisa nem falar nada, só você, fechar os seus olhos e sentir a paz dele dentro de você. Isso é ter um tempo pra ele, isso é você tirar nem que seja 10 minutinhos do seu dia pra você parar e lembrar e pensar nele. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas quando eu vou falar sobre esse assunto é que Deus, ele não é um Deus intruso ou intrometido, ele não vai entrar na sua vida e falar com você sem que você queira. Então, relacionamento é uma coisa que tem que acontecer de ambos os lados. Então, às vezes as pessoas esperam, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me responde? Será que Deus me escuta? Mas aí eu te pergunto, você realmente tem um relacionamento com Ele para que Ele possa conversar com você, que Ele possa te responder, que Ele possa ouvir as coisas que você tem para dizer ou não? Então, às vezes as pessoas oram uma vez a cada um mês e aí quer que Deus responda, que Deus super lá faça, dê uma resposta, e não é bem assim. Você precisa ter essa relação próxima com Deus, ter essa intimidade com Ele, para que você consiga ouvir a voz dele, para que você consiga sentir o toque dele, para que Ele fale com você e você realmente escute. Às vezes Deus está falando com a gente, mas
mas nós não estamos ouvindo porque nós não estamos nessa intimidade necessária para conseguir ouvir. Então por isso que é muito importante ter essa preocupação em manter essa relação sempre firme, sempre saudável com Jesus. A gente escolheu um versículo para trazer aqui no vídeo e esse versículo fica em Jeremias 33:3 e fala o seguinte: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A gente gosta bastante desse versículo porque, como eu falei, Deus, ele é um Deus muito acessível. Ele está 24 horas disponível para conversar com você, para te ouvir, para te aconselhar, ou simplesmente para ouvir o seu choro e dizer, vai ficar tudo bem. Então, às vezes a gente perde muito de conhecer Deus, de ouvir Deus, porque a gente simplesmente não busca. E é a gente que sai perdendo. Deus continua sendo Deus, mas nós não somos nada sem Ele. Então, a gente quis trazer esse tema para mostrar para vocês que realmente isso é importante. E o relacionamento com Deus é algo que você faz naturalmente, algo que sai dentro do teu coração, que você sente a necessidade de fazer e não a obrigação. Então é algo que acontece naturalmente. Quando você vê, você já está conversando com Ele, já está ouvindo uma música, porque aquilo se torna parte do teu dia, se torna parte da tua rotina. E não existe uma vida mais tranquila, mais feliz e mais cheia de certeza do que quando você tem Deus no teu dia sempre. Sempre que eu estou em algum momento difícil do meu dia a dia, ou passando por alguma fase ou alguma dúvida na minha cabeça, sempre que eu paro, coloco os meus pensamentos em Jesus, ou que eu simplesmente sinto a presença dEle, eu já me encho e aquilo tudo passa, e por mais difícil que seja, aquilo não se torna tão pesado, porque quando você tem Deus parece que tudo fica mais leve. E como é que você consegue esse relacionamento com Deus? É você buscando, é você todos os dias se importar com Deus, conversar com Deus, orar, ler a Bíblia, buscar sempre estar se suprindo e se enchendo da palavra de Deus, da verdade de Cristo, e isso vai acabar se tornando algo natural na sua vida e você não vai conseguir mais viver sem Ele. Quando esse relacionamento acontece é porque significa que Jesus ele já está tão enraizado no nosso coração que ele acaba realmente se tornando um amigo, assim, que sabe aquele amigo que você tem que você não consegue desgrudar mais? Então é isso. E agora, para continuar esse assunto, a gente convidou, como a gente já falou, o Felipe Pardo, e ele vai contar para vocês também um pouco mais sobre esse assunto e vai dar dicas para vocês de como ter esse relacionamento com Deus e como você manter essa relação sempre boa, sempre saudável, sempre ativa. Então agora, fiquem com o Felipe Pardo, a gente espera muito que vocês gostem dessa participação. Chega mais, Felipe! Eu vejo muitas pessoas hoje em dia se perguntando como que eu posso fazer para chegar mais perto de Deus, como eu posso fazer para ir para perto de Deus, para ter um relacionamento íntimo com Deus, para estar na presença de Deus, como que eu posso fazer para ser uma pessoa espiritual, como eu posso fazer para estar realmente cumprindo aquilo que Deus quer para a minha vida. E a verdade, gente, é que seria muito vago chegar para vocês e falar assim, olha, façam isso, façam isso, façam isso e façam isso. Eu posso dar algumas dicas aqui de coisas que talvez me ajudaram, ou me ajudam, ou ajudam as pessoas que eu conheço. Mas se você quiser de verdade ter intimidade com Deus, o que você mais tem que fazer é perguntar diretamente para Ele. Por exemplo, é igual quando você chega na casa daquele seu amigo que você acabou de conhecer. No começo, você não tem muita intimidade com aquela família, você não tem muita intimidade com aquele amigo, e aí você fica meio com vergonha de ir abrir a geladeira ou pedir para comer, sei lá, se você está com fome, você fica lá esperando para ver o que vai acontecer. Agora, aquele amigo que você já tem muita intimidade, que você já conhece, você já chega em casa, na casa dele, fala, eu tô com fome, ou se você tá precisando ir no banheiro, você já vai direto no banheiro, você não fica pedindo para ir. Por quê? Porque você tem intimidade com aquela pessoa. Quando você tem intimidade, você já conhece os limites daquela pessoa, você sabe o que ela gosta que você faça, o que ela não gosta que você faça, como ela gosta de ser tratada, como ela não gosta. E assim também vai ser no seu relacionamento com Deus. A partir do momento que você começar a ter intimidade com Ele, quando você começar a buscar a presença dele, e aí eu já começo dando a primeira dica. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca de Deus, assim, realmente de conversar com Ele, de entrar no seu quarto, assim como a palavra diz. Jesus disse que quando você quiser orar, entra no seu quarto, tranca a porta do seu quarto e começa a falar em secreto, porque quando você começar a buscar o Senhor, Ele vai começar a gerar esse relacionamento com você, você vai começar a conhecer a vontade dele, né? Então, essa seria a primeira dica que eu poderia dar para vocês. E aí, se você me pergunta assim, mas Felipe, se eu não tiver muito tempo ou não conseguir ter essa disciplina para estar todo dia entrando no meu quarto e tal, eu te recomendo que você faça isso aonde você estiver. Se estiver dentro de um ônibus, se estiver na sua faculdade, se estiver no seu trabalho, que você tenha um hábito de conversar com Deus, de perguntar as coisas para Ele, de estar colocando Ele a par dos seus planos, daquilo que você tem em mente. Uma outra coisa que é muito legal, que é muito importante para que a gente continue tendo intimidade com Deus e cresça na intimidade com Deus, pelo menos para mim, o que tem me ajudado bastante é a leitura bíblica. Quando a gente busca
conhecer a vontade de Deus, conhecer aquilo que Ele acha das coisas. Não só a oração, ela é claro, é muito importante, mas quando você busca também conhecer quais são os princípios que Ele tem, isso também vai pautar e vai direcionar o seu relacionamento com Ele para que você consiga ter mais intimidade ainda do que você já tem. A oração junto com a leitura bíblica são essenciais. Outra coisa também é o jejum. Quando você tem uma prática de jejum, só deixando claro que o jejum ele é uma ferramenta poderosa para que nós possamos estar mais conectados com o reino de Deus, mais conectados com Deus. Outra coisa que também é essencial para que você possa chegar na presença de Deus é que você ame o próximo, ame as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes a gente tem rancor e mágoa de pessoas que estão à nossa volta por diversos motivos, a gente acaba se discutindo, entrando em confusões e tudo mais, mas a verdade é que Deus ele quer que nós amemos o próximo. A palavra fala que se a gente não consegue amar as pessoas que nós vemos, como que a gente vai dizer que a gente ama a Deus que a gente não consegue ver? Então, Deus ele deixou uns aos outros aqui na terra para que a gente possa ter mais amor por elas e através do amor que a gente tem por elas a gente possa ter mais intimidade com Deus. Então, sabe aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te chateou? Essa pessoa ela vai ser essencial para que você tenha mais intimidade com Deus. E por último, não tem como você ser íntimo de Deus, não tem como você estar perto de Deus se você não buscar a santidade. A palavra santidade significa estar separado, ou seja, é você realmente ter uma aliança. É como um casal que o homem se separa de todas as mulheres para ter uma só, e uma mulher se separa de todos os homens para ter um só. Então quando você está separado, você não fica experimentando outras coisas. E assim também, quando nós somos separados, ou seja, buscamos a santidade, nós somos separados para buscar mais a Deus, para ter mais intimidade com Deus. Como eu já te disse, não existe uma fórmula mágica. Essas aqui são apenas 5 dicas que têm me ajudado, são coisas que eu tenho buscado fazer, tenho buscado estar praticando, não porque exista uma regra ou um formato, se não for assim, então quer dizer que eu não tenho intimidade com Deus. Não necessariamente tem que ser exatamente nessa ordem ou nesse formato que eu acabei de falar. Porém, conforme você vai tendo intimidade com Deus, conforme você vai buscando a Deus, Ele mesmo vai te direcionando, até mesmo a fazer essas coisas e fazer outras coisas também, que Ele vai te direcionar para que você possa ter mais intimidade com Ele. A verdade é que não tem como você ter intimidade de alguém que você não passa tempo, que você não convive, que você não está junto. Para que você tenha intimidade, você precisa buscar ao Senhor. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro, se inscrevam nesse canal se você ainda não conhece, é o primeiro vídeo que você está vendo. Se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos. E também, é claro, se inscrevam no canal do Felipe. Ele aborda vídeos muito legais, assuntos muito legais que com certeza vão agregar muitas coisas para sua vida, vão te ensinar muitas coisas em relação a Deus. A gente precisa se ajudar. Quanto mais pessoas falando de Deus na internet, melhor. Mais almas, mais vidas sendo salvas. Então se inscrevam no canal do Felipe, compartilhem o canal dele, mostrem para os seus amigos, para sua família, os vídeos dele que são feitos com muito carinho e que sem dúvidas estão conseguindo muita galera para Jesus. E se você for pro canal do Felipe Pardo a partir desse vídeo, comenta no canal dele, vim aqui pelo Tudo Nosso Duplo, que a gente quer saber quais são as pessoas que foram lá por causa desse vídeo. E também sigam ele nas redes sociais, aqui embaixo no box de informações estão todos os links clicáveis, que é só você clicar lá e ir direto para as redes sociais dele. O Felipe não se despediu aqui, mas a gente vai se despedir por ele. Então é isso, um beijo triplo e tchau!